Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Queremos meditar aqui um pouquinho sobre ela, baseando em alguns ensinamentos dos santos, para gerar em nós a alegria por vermos com quantas graças Deus recheou Nossa Senhora, e não somente a alegria, para também suscitar em nós a esperança de que através dessas graças nós também nos alegremos. O Evangelho, ele narra, que foi utilizado pela igreja para que então expressar um pouco este mistério. Ele narra ali o encontro de Nossa Senhora com o anjo, na verdade o anjo com Nossa Senhora. E o anjo, quando chega lá, ele diz: Ave cheia de graça. Vou pegar aqui as palavras do jeito que está aqui na Sagrada Escritura. Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. A palavra cheia de graça em grego é kecharitomene, que na tradução literal seria transbordante de graça. Ou seja, imagina um copo e você coloca água nesse copo e você continua a preencher de água esse copo até o ponto em que ele começa a transbordar e você não para de derramar a água ali naquele copo. Então é essa a ideia, né, desse transbordante de graça. Santo Agostinho, melhor dizendo, São Bernardo de Claraval, ele dizia o seguinte: Deus poderia ter criado um mundo melhor, um mundo mais perfeito, sem doenças, sem essas coisas todas, mas Ele não poderia ter criado uma mãe melhor, uma mãe mais perfeita. Porque para ter criado uma mãe mais perfeita, lembre-se, o ser mãe está intimamente ligado ao filho, né? A mulher, ela se torna mãe em referência ao filho que surge no ventre dela. A partir daquele momento, ela se torna mãe. Então, a palavra mãe, o ser mãe, está intimamente ligado a alguém que é filho dela. Se a gente fala mãe, logo a gente já lembra filho. A referência primeira. Para criar uma mãe mais perfeita, era necessário então um filho mais perfeito, diz São Bernardo. E não há filho mais perfeito do que o próprio Deus. Então, nesse sentido, não há mãe mais perfeita do que a mãe de Deus. Aqui também nós entendemos o grande amor com que Deus adornou Nossa Senhora, a ponto de preenchê-la com as inúmeras graças e os inúmeros benefícios. Santo Agostinho, pegando essa linha de pensamento, é lógico, São Bernardo de Claraval veio depois, mas Santo Agostinho, ele diz a seguinte frase: sendo o mundo, sendo o universo indigno de receber o próprio Deus, Deus então nos dá, se dá a nós, melhor dizendo, através das mãos de Maria. Até a vinda de Maria, não houve um ser humano capaz de amar a Deus na estatura, pelo menos ali humana, em que ele gostaria de ser amado. Não havia um ser humano que se doava a Deus como ele gostaria que se doassem a ele. Não havia um ser humano, alguém na criação, que correspondesse àquilo que Deus esperava. E isso ele encontrou em Nossa Senhora. E essa correspondência só é possível, é claro, e o mistério de hoje, porque o próprio Deus adornou, isto é, enfeitou, preencheu a Virgem Maria dessas graças, tornando-a capaz disso. E assim ela age. Então, sendo o mundo indigno de receber o próprio Deus, vem, Ele se dá a nós nas mãos de Maria. E continua Santo Agostinho: por que tardas, ó Maria, em responder à pergunta do anjo? Deste seu sim, todos nós nos dependemos. Deste teu sim, dependemos todos nós.
Porque, meus queridos irmãos, se Maria não dissesse sim, veja, não havia mais outra criatura no mundo capaz de acolher a Deus com tão grande amor como Nossa Senhora. Continuaríamos conhecendo a Deus à distância, não entenderíamos o mistério. Isso é algo muito grande, perceber que Deus se sujeita a isso, ao sim de uma mulher. E isso é tão grande que o próprio Santo Efrém diz: que belo faça-se esse de Nossa Senhora. Porque nos outros faça-se, lá que nós vemos no Gênesis, Deus tudo criou do nada. E neste face de Nossa Senhora, Deus se fez presente em meio a nós. Quando ela diz: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Daqui, meus queridos irmãos, nós progredimos na nossa reflexão, pegando inclusive as frases, o ensinamento de São Bernardo de Claraval, que diz também, o próprio Santo Luís de Montfort diz algo no mesmo sentido, que é mais ou menos assim: ora, se o presente dos presentes, isto é, se o próprio Deus, para vir ao mundo, vir a nós, quis vir através das mãos de Maria, daqui nós entendemos que todas as outras graças que Deus quer mandar para nós, Ele nos manda das mãos de Maria, através das mãos de Maria. Esse é um mistério profundíssimo, que São Bernardo de Claraval diz, e o próprio São Luís reforça isso, dizendo: assim como Deus veio na primeira vez através de Maria, assim Ele há de vir em sua glória, através de um reinado de Maria. É assim que começa o livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Todas as graças então que nós recebemos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele dá a nós pelas mãos de Maria. É lógico, nós sabemos, e está na Sagrada Escritura, que é Cristo o pontífice, isto é, a ponte que nos liga ao Pai. Isso não exclui o fato de que a Virgem Maria, ela é essa também ponte que nos liga a Jesus. Porque foi assim que nós vemos acontecer nas bodas de Caná, assim que nós vemos acontecer em nossa vida. Para entendermos este mistério, é bonito o exemplo que nós pegamos das mães quando vão alimentar os seus filhos e fazem lá a sopa, né, a criancinha, e a mãe vai e assopra ali, né, a sopa para tornar aquele alimento mais acessível àquela criança. Deus, sabendo de nossa pequenez e de nossa miséria, coloca alguém para nos auxiliar, preenche este alguém de graças, torna capaz de tornar mesmo aquelas graças mais ardentes e que não somos capazes de receber, torna elas acessíveis a nós. A mãe que assopra a sopa para então poder a criança se alimentar. A Virgem Maria que recebe de Deus as graças ardentes de caridade, e ali então ela adequa essas graças, ela conhecendo o coração de cada um dos seus filhos, para então os filhos poderem não somente receber as graças, mas perceber as graças recebidas. Que fonte de alegria é essa nossa, de vermos que Deus, sabendo de nossa miséria, não nos deixa sós, coloca um auxiliar juntamente conosco. É como ao mesmo tempo, isso também nos enche de esperança, porque
O que nos falta nas nossas orações, sobram nas orações da Virgem Maria. O que nos falta nos nossos propósitos, na nossa entrega, sobra nos propósitos e nas entregas da Virgem Maria. O que nos falta de estatura espiritual para alcançar no alto as graças de Deus, não falta na Virgem Maria. E como a criança pequena que quer pegar aquele objeto que está lá em cima do armário, pede auxílio para sua mãe, que é alta, e vai lá e pega para ela, assim nós também vemos a todo instante a Virgem Maria alcançando aquelas graças mais altas de Deus para distribuir a nós. A Virgem que não cessa de nos dar essas graças. Nos alegramos porque não estamos sozinhos. Nos alegramos porque, e enchemos, não somente nos alegramos, mas nos enchemos de esperança, porque ao olharmos para a nossa vida, vemos que se fôssemos passar na ponta do lápis, nós não mereceríamos a metade do que temos e do que recebemos das graças de Deus. Não merecemos a metade. Porque vamos ser sinceros, nós somos sem vergonha. Nós somos infiéis a Deus. Não mereceríamos a metade do que recebemos. A prova disso é que quando nós olhamos as graças que Deus nos deu, nosso coração se enche de gratidão, porque a gente reconhece que recebe muito mais do que merece. E por que nós recebemos muito mais do que merecemos? Porque alguém conquistou por nós. A Virgem Maria, a mãe, que pega e dá esses frutos aos seus filhos. Ao mesmo tempo, nós nos alegramos, porque sabemos que neste caminho de buscar, seguir o caminho de Deus, nós não estamos sozinhos. Alguém caminha junto conosco. Alguém nos auxilia. E se caso tropeçamos, nos pega no colo. A Virgem Maria, que caminha com cada um dos seus filhos e não os deixa perecerem. Se fôssemos contar apenas com a força de nossas pernas neste caminho espiritual para chegarmos à meta, quão desesperador que seria. Mas que alegria saber que não contamos somente conosco, com os nossos esforços. Contamos com a materna intercessão de Nossa Senhora, aquela que, doando-se a Deus, recebeu tão grandes graças, e recebeu essas graças não para si, mas para nós. Porque Deus preenche a Virgem Maria das graças, pensando não somente nela, mas pensando em nós. Se Ele fosse nos dar as mesmas graças, essas graças se perderiam. Então Ele dá à Virgem Maria como uma fiel tesoureira, e ela, na medida, vai distribuindo para cada um dos seus filhos. É bonito até mesmo o título de rainha dado a Nossa Senhora, porque na época, no mundo, na época de Jesus, né, já um pouquinho antes, na verdade, do Antigo Testamento, a rainha era a mãe do rei, e a rainha era uma das que tinha acesso ao cofre do rei. E enquanto o rei estava cuidando das batalhas, ou das administrações, das coisas maiores, a rainha ficava andando no meio do povo, e ela assumia uma verdadeira maternidade de cada uma das pessoas. E a rainha via, nossa, está precisando de uma roupa, espera só um pouquinho. Ia lá, abria o cofre, pegava a moedinha, toma aqui, ó, compra lá uma roupa para você. E assim ela ia, porque ela tinha livre acesso, pegando dos tesouros do reino, ia dando aos filhos mais carentes. Essa é a Virgem Maria. Por isso, nós nos alegramos, juntamente com o anjo, de chamá-la de cheia de graça. Esse dia é especial para nós, católicos, o dia 8 de dezembro. Mais especial, inclusive, que o dia 12 de outubro. Porque nesse dia, nós celebramos, de uma outra forma, a nossa salvação, que dependia de um sim
da Virgem Maria. Nós celebramos a grande graça de Deus, que preparou tão bela mãe, pensando em nós, e assim então, essa tão bela mãe nos trouxe Jesus. Celebramos este dia alegre e feliz, em que o Senhor, olhando para a nossa pequenez e a nossa miséria, criou alguém que pudesse nos auxiliar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.